Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Estevam Herculano, esse é o podcast da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. No episódio de hoje nós conversaremos sobre vida cristã. Roda a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui felizes. Eu, Luiz Henrique, está aqui hoje, né? Vai falar um pouquinho. E recebemos aqui um convidado querido, nosso irmão Rodrigo Hernando. Ele e sua esposa Rafaela estiveram aqui conosco durante esse ano. Na verdade, desde o ano 23, né? Sim. Mas o Rodrigo serviu aqui na nossa UMP durante esse ano e eles abençoaram a gente tocando, participando das coisas, servindo, ajudando em ação social. E esses irmãos agora nos deixarão, irão ali para o Rio, né, Rodrigo? E, bom, foi uma alegria receber e, bom, se quiser se apresentar e falar um pouquinho sobre você. Amém. Boa noite a todos, né? Nós chegamos aqui, eu e a Rafa, nós chegamos aqui em 2023, precisamente em fevereiro. A gente chegou na igreja, conheceu a igreja, gostamos muito. E particularmente quando a gente chegou, a gente foi logo convidado para participar de uma atividade da UMP, era lá na Casa Pastoral, e aí teve gincana bíblica, teve churrasco, foi algo muito legal. Até ganhei uma Bíblia nesse dia, nessa ocasião. Foi muito legal. E a gente gostou muito, né? A gente rapidamente ali conhecendo os irmãos da UMP, as atividades, a gente gostou muito. E desde então a gente começou, né, a ser inserido aqui, né, com os irmãos aqui da igreja, gostamos demais. Nós vivemos aqui esses 3 anos, né? Agora eu estou me despedindo por um motivo profissional, que eu sou militar, estou indo para o Rio de Janeiro. Mas foi muito bom esse período que nós estivemos aqui, a gente aprendeu bastante, a gente esteve envolvido nas atividades do OMP, a gente pôde participar também, né, nesse ano ali da diretoria, e é isso. A gente chegou de Juiz de Fora, eu e a minha esposa chegamos de Juiz de Fora, primeira vez que nós estávamos depois de casados, saindo de Juiz de Fora, e a gente chegou aqui na comunidade aqui de Jundiaí, na comunidade aqui dos irmãos, e foi muito bom. Foi uma adaptação muito boa, graças, né, à comunhão que tinha na igreja, que tem na igreja. A cidade também é muito boa e nesse momento agora a gente está nos despedindo. Mas a gente veio conversar um pouquinho da trajetória, né, como contribuir de alguma forma. Isso foi em 2023, né? 2023. Aí ficamos aqui 2023, 2024 e no início agora do ano, a gente participando da plenária, perguntaram: vocês querem ser membro sócio? Queremos. É voluntário para as funções? Ué, como assim? Aí já foi voluntário e já entramos aí nas funções. Sabe que eu também comecei firme mesmo aqui na IPJ em 2023. Já conhecia desde 2017, mas foi em 2023 que eu e a Daiane, na verdade foi mais a Daiane que me puxou e falou: a gente precisa ir para a igreja, precisa voltar, por conta da pandemia a gente ficou sem nenhuma igreja, né? E aí ela aceitou vir aqui e gostou, né? A gente se tornou membros da igreja em agosto, se eu não me engano, 2023, mas a gente participou das programações. Eu lembro que a gente até chegou a trocar umas ideias na casa pastoral, né? Isso. Realmente, eu acho que eu não estava participando tanto assim da UMP no começo de 2023. Eu participei das programações oficiais e tal, mas foi muito bom. A gente não quis deixar você, Rodrigo, ir embora sem a gente ter um registro aqui, ter uma conversa. Amém. Duas coisas foram fundamentais aqui que a gente percebeu aqui na igreja. Primeiro, a comunhão, né? A gente sempre foi muito bem acolhidos pela UMP, pelos irmãos da UMP, e a outra, a seriedade, né, da palavra. Isso foi uma característica, né? Eu falando um pouquinho da minha trajetória e da Rafa, nós viemos de uma igreja pentecostal
E a nossa igreja, como toda igreja, tinha os seus problemas normais, né? Isso acontece. E aí um dia a gente falou, olha, vamos procurar uma igreja reformada. Que durante a pandemia ali a gente teve muito contato com as coisas que estavam na internet, né? Principalmente as coisas da presbiteriana, alguns pastores, os mais famosos, né? Nicodemos e Hernandes. Sim. E a gente falou, ó, a gente nunca conheceu, vamos lá, aí vamos. Aí chegamos na igreja, numa escola dominical, porque a gente tinha as nossas funções na igreja, então não podia ir num culto à noite, né? Ia ficar desfalcado, né? Você fazia o que na igreja que você frequentava? Olha, eu brinco que eu só não tinha tantas funções quanto pastor, mas eu era obreiro na igreja, eu era capitão do grupo, comandante, quase usei a expressão militar, era chefe de grupo. A igreja tinha grupos de assistências, que dividia igrejas em grupos menores para serem gerenciados, né, numa porção menor. E aí eram 2 grupos, eu era chefe de um grupo da igreja, eu era responsável pelo trabalho de jovens, eu era responsável pelo o grupo de louvor, eu era o louvorista também, eu e a Rafa, eu era secretário da igreja, então tinha muitas funções, né? Era uma igreja pequena. Pequena, uma igreja de bairro, a gente tinha no papel umas 80 pessoas, na prática, na pandemia, ficou o culto parado, né, e tudo mais, diminuiu bastante essa quantidade. Mas aí a gente entrou numa presbiteriana no domingo de manhã, vamos conhecer. Chegamos lá e a gente ficou encantado, porque, primeiro, tratava-se de questões pessoais da vida real. E isso fez muita diferença, porque a igreja que a gente vinha, o que a gente aprendia era muita coisa, uma doutrina bem incipiente, coisas, enfim, que já estavam... Já estava te incomodando. Já estava incomodando. E aí, quando a gente entrou na presbiteriana a primeira vez, a gente foi para a classe de família. A gente era casado. Aí, chegando lá, tratou de temas sobre consumo de bebida alcoólica, parte financeira dentro do relacionamento do casal, vida, né, amorosa do casal. A gente ficou assim... Gente, eles falam aqui abertamente, como é que pode falar disso? E eu lembro que foi muito, muito legal, porque a gente viu uma igreja que tratava de problemas reais, da vida real, principalmente do casal, né, na classe que nós estávamos. E a gente chegou em casa e falou, eu lembro que eu perguntei pra Rafa, eu falei, você gostou da igreja? Ela falou, eu adorei. Eu falei, então tá bom. A gente não precisa nem procurar outra igreja. O que a gente já viu aqui já tá ótimo. Isso ainda lá em Juiz de Fora. Isso, Juiz de Fora. Aí a gente... A IPB de Juiz de Fora é essa? Lá em Juiz de Fora tem 8 igrejas presbiterianas, né, do Brasil. Aí a gente ficou na 4ª igreja, que era ali em São Mateus. Aí... E assim, só que nós não saímos da igreja anterior por... estávamos com raiva de fulano, ciclano. Não. A doutrina já não estava mais fazendo tanto sentido. E na pandemia, né, conforme eu falei, as igrejas deixaram de congregar, muitas igrejas, e a nossa igreja não tinha muito a questão do culto sendo transmitido. E aí nesse momento a gente começou a ter mais contato. A doutrina reformada foi quando a gente resolveu, olha, vamos para a presbiteriana. E a gente foi para a igreja, fomos muito bem acolhidos lá. E eu brinco, né, que a gente, quando foi sair da igreja, eu fui procurar o nosso pastor, falou, pastor, a gente não tá com raiva do senhor, não tá com raiva de ninguém, mas a gente tá indo pra presbiteriana, né, que a gente conheceu lá e fomos muito bem acolhidos e tudo mais. O pastor orou pra gente, olha, que Deus abençoe vocês, e foi muito bom. E essa trajetória, né, quando a gente chegou aqui também, a gente viu o grupo dos jovens, né, o AMP. Nossa, a gente trabalhou livros naquele ano ali de masculinidade bíblica e feminilidade bíblica. E coisas práticas, sabe? Do relacionamento, cuidado com casa, com a vida como um todo, né? E isso foi muito bom, assim, chegar numa comunidade de fé em que a gente trata problemas reais, né? A partir da cosmovisão cristã, você tratar problemas reais da sua vida, do sofrimento, do trabalho, de que caminho seguir. Isso, assim, foi muito bom pra gente.
E foi o motivo pelo qual nós ficamos aqui. A gente, em Jundiaí, que a gente ficou 3 anos, a gente foi conhecer a segunda igreja agora em junho desse ano, porque a gente nunca nem saiu daqui, porque foi tão bom, a gente só considerou, era mais próximo de casa, a gente só ficou por aqui. E foi isso, a gente foi se integrando e foi muito bom essa jornada aqui em Jundiaí, né? Benção. É uma alegria, né, ouvir que vocês ficaram, que viram a seriedade na pregação, como um todo. A nossa igreja tem erros, todos nós erramos, né? Toda a comunidade tem, mas é bom saber que vocês ficaram aqui. E essa transição da igreja pentecostal para a igreja reformada, assim, eu percebo que tem muita gente que faz isso, digamos assim, quer fazer isso, mas acha que a igreja reformada se resume apenas a pregações positivas, assim, né? Mas não, tem uma série de outras questões, né? Litúrgicas, de sociedade interna. Tem gente que eu já ouvi falar, tipo assim, nossa, é tão burocrático, né? Então, para vocês foi tranquila essa adaptação? Como foi? Olha, em questão, assim, litúrgica, a gente teve um ponto específico, eu já abordo, mas de maneira geral não foi tão traumática, porque a igreja na qual nós congregávamos, ela veio da presbiteriana, então muito da liturgia era parecida, até os louvores, né, que a gente cantava lá, muitos a gente canta aqui ainda, só que realmente uma coisa é você aceitar, poxa, essa doutrina faz muito sentido, só que aí você tem que se adaptar à nova realidade, à liturgia e tudo, e um ponto que pra gente foi muito diferente, contrastante, é que na nossa igreja anterior, por motivo de... Os excessos, eles causam, né, traumas, né? E o excesso da questão do dinheiro e tudo mais causou na igreja, né, que a gente participava um trauma de que não se falava em dinheiro. Não se fala em dinheiro, não se vê dinheiro. Dinheiro, né, questão de, por exemplo, oferta, dízimo, era feito escondido, você não podia falar que você estava fazendo, se você estivesse falando, exatamente, era quase que um assunto pecaminoso, ao ponto, né, eu era obreiro na igreja, né, e aí eu fui ensinado, olha, quem pode falar de dízimo no púlpito é o pastor, você não fala de dízimo na igreja, quem trata de dízimo é o pastor, então assim, era um tabu muito grande, e a gente chega na igreja, momento dos dízimos e ofertas. Os irmãos vêm aqui na frente ofertar. Essa foi um ponto da liturgia que a gente ficou assim... A gente demorou para adaptar, né? Nossa, mas coisa diferente. O pessoal fala de dinheiro aqui como... Mas aí a gente foi aprendendo, né, que o servir com os seus recursos também envolve não só o seu tempo, o seu esforço, mas também envolve seu recurso financeiro e tudo mais. Mas, tipo assim, como que era a oferta, então? Assim, se for coisa particular, não tem problema. Não, sem problema. A oferta, o dízimo, era feito num envelopezinho pardo, onde só dentro do envelope que tinha a identificação da pessoa que estava ofertando, né? E aí você entregava aquela oferta pro tesoureiro da igreja. Você sabia quem era o tesoureiro e você entregava para ele num momento discreto. Nossa, sério? Sério. E assim, a gente brinca, né? Era como quase se estivesse, né, fazendo um ilícito ali. Você chegava, olhava pro lado, discreto, assim, irmão. Aí você entregava. Aí tinha irmão, né? Era um zelo, né? A partir do que hoje eu julgo ignorância, mas era o zelo dele. O irmão às vezes não queria nem pegar o envelope. Ele abria assim a Bíblia, você colocava dentro da Bíblia, ele fechava, e aí depois ele ia fazer ali a parte, né, da conferência e tudo mais para lançar os dados e tudo. Sim. Mas era dessa forma, era um grande tabu. E aí foi uma das coisas assim que a gente sentiu essa diferença, né? Um exemplo, né, do contraste ali da liturgia influenciada pela doutrina, né? Mas, de maneira geral, assim, tirando esses pontos, algumas coisas a gente demora para se adaptar. Sim. Essa questão das dízimos e ofertas, o pessoal ir lá na frente, né? Às vezes lidar com problemas reais de maneira muito natural. Por exemplo, o irmão, ele cometeu um pecado público, né? Ele está em pecado público. Isso a gente viu na presbiteriana, o pastor
tratar publicamente, lógico, reservando ali, né, as particularidades que não convinham publicamente, Sim. mas tratar, olha, irmãos, aqui na igreja o irmão fulano, ele publicamente está fazendo, está em pecado e nós já estamos disciplinando. Esse tipo de coisa a gente nunca tinha visto. O pecado era, né, era corrigido e tratado no maior sigilo, entre aspas, às vezes nem ficava sabendo. Sim. E essa diferença, vamos dizer, da doutrina, né, aos poucos a gente vai, poxa... Mas nem mesmo coisas públicas, assim? Sei lá, o homem traiu a esposa. Uhum. Todo mundo estava sabendo. Isso ainda assim não era tratado? Podia ser tratado. Tinha ocasiões que eram tratados, sim. Só que você não via as consequências, por exemplo. Entendi. Aquilo era tratado em particular, o pastor que fosse com o irmão, mas aquilo dali não ia ser tornado público. Você ia sentir os efeitos publicamente. O irmão tinha função, ele não está mais exercendo a função. O comunicado oficial. Exato. Isso daí não tinha. E esse é o tipo da coisa, assim, que quando a gente vai para a palavra, realmente faz sentido. A palavra fala, né, que você vai corrigir publicamente, vai diante da assembleia e tudo, mas era o tipo da coisa que quando você, vamos dizer, vai só pelo bom senso, talvez, entre aspas, você não vai atentar para isso. Mas quando você vai obedecer a palavra, você vai ver que isso é um ensinamento bíblico e você precisa fazer isso não só para prestar satisfação, mas de maneira didática, para que os outros vejam e aprendam. Então, assim, isso é essa questão, essa seriedade do ensinamento bíblico fez completa diferença. Poxa, tem certas coisas que a gente fazia ou deixava de fazer, às vezes por convenções, às vezes até mesmo por costume, né? E quando você chega num lugar em que as coisas são tratadas de maneira séria, de maneira bíblica, ainda que às vezes não é confortável lidar com aquilo, mas isso te faz acender a luz e fala, poxa, esse lugar aqui, ele trata a Bíblia com a seriedade devida, né? Rodrigo, me fala uma coisa, quando eu conheci você, assim, e eu vi que você gostava de ler, de teologia, pode tomar esse aqui, eu não sabia que você era presbiteriano há pouco tempo, assim, não que outras igrejas não estudam teologia, não leem a Bíblia, mas é que é uma coisa um pouco característica nossa, quando a pessoa às vezes vem, né, para a IPB, ela começar a ler teologia e gostar, assim, né? E você já gostava de estudar a Bíblia, de ler antes de ir para a igreja presbiteriana, ou foi um hábito que você adquiriu durante o processo, depois? Olha, eu já gostava. Eu tenho uma Bíblia antiga, que foi meu irmão que me deu, em 2009. E aí, eu falei que a gente estava se mudando, né? E aí, na mudança, ela estava organizando livro, Bíblias, tudo, encaixotando. E aí, eu peguei a Bíblia lá em 2000, que eu usava quando eu estava na minha formação, lá na academia. E aí, eu lembro que eu li o Novo Testamento todo. E aí, tá tudo iluminado, tem coisa que eu iluminava e tudo. Só que eu nunca aprendi a ler a Bíblia, vamos dizer, de uma maneira contínua, de uma maneira seguindo a sequência do texto, né? Levando a sério o contexto e tudo mais. E, assim, eu já gostava de ler a Bíblia, até porque eu tinha funções na igreja, eu pregava na igreja, então, naturalmente, você tem que ler, você tem que conhecer. Mas, ainda assim, eu não levava com a devida seriedade o que era o conhecer a Bíblia. Sim. Porque para mim o conhecer a Bíblia você tem que conhecer para você chegar ali e pregar um sermão lá, a gente pregava em coisa de 15 minutos. Então você não precisava conhecer muito, você tinha 15 minutos para pregar. Até se você quiser só dar o contexto às vezes do texto, já vai 15 minutos, né? Então você não precisava de tanta profundidade. Mas eu estava comentando, né? Eu gostava de ler a Bíblia, mas eu não era incentivado a. Na minha igreja, né, da qual nós viemos, nós aprendíamos aquele velho jargão, que está na Bíblia, né? Mas se tornou um jargão. A letra mata, o espírito vivifica. Então, assim, eu tinha o hábito de ler a Bíblia, mas quando a gente chegou na pandemia, conforme eu falei, que as igrejas se fecharam, você ficou preso dentro de casa, você começa a ter contato na internet com principalmente a doutrina reformada, que já estava muito tempo exposta lá na internet. Então,
aquilo começou a crescer dentro de mim a vontade de ler e pregar expositivamente. Legal. E aí eu comecei na igreja, o culto, a mensagem durava em torno de 15 minutos. Então na igreja a gente ia para pregação e aí às vezes eu pregava meia hora. E isso começou a gerar um pequeno, não é uma rusga, né? Mas começou a gerar ali um problemazinho. As pessoas estavam se incomodando com isso. Exato. As pessoas, de maneira geral, eu não digo, mas o pastor, eu lembro, o pastor gostava muito da gente, e até hoje a gente ama muito ele, com todo o zelo dele, mas dentro daquela doutrina da igreja lá, eu lembro que ele virou para mim e falou: Rodrigo, olha, a sua mensagem está muito longa, você está, né, lembra de fazer uma mensagem mais curta e tudo mais. E essa começou, vamos dizer assim, a centelha. Poxa, mas espera aí. Essa é a forma mais, pelo menos na minha visão naquela época ali, né, permanece até hoje, mas essa é a forma mais honesta de você lidar com o texto bíblico. É lidando com o contexto, é lidando, né, com a parte expositiva da Bíblia. Não que só exista dessa forma, né? Mas isso começou a gerar aquele, poxa, peraí, talvez então não seja o lugar mais adequado para a gente estar, já que a gente não consegue lidar com a Bíblia da maneira que a gente percebe sendo a mais honesta. Então, enfim. Então, mas foi nesse processo que eu comecei a ler mais, comecei a ler coisas fora da Bíblia, né? Vamos dizer, tudo ferramenta que te ajudasse. Autores cristãos no geral. Exatamente. E isso começou a fazer diferença. Eu não tinha esse hábito antes. Era só a Bíblia, pronto. Certo. E aí eu acho que foi mais depois que eu vim presbiteriano, começou mais esse hábito de ler coisas fora da Bíblia, né? Coisas, autores reformados e tudo mais. Mas sabe, você falando sobre essa questão de liturgia ou de usos costumes, né? A gente tem trabalhado Hebreus na classe dos jovens e eu dei uma aula, se não me engano foi Hebreus 9, onde fala bastante sobre o tabernáculo e mostra como Deus, através de Moisés, instituiu todos aqueles ritos, sacrifícios, sacerdócios e tudo mais, mas como foi o próprio Deus que colocou para que aquilo fosse daquela forma, né? E aí, quando a gente vai para o Novo Testamento, eu acho que muitas igrejas acabam se perdendo no sentido de que elas acham que o culto, agora religião judaica não vale mais, agora a nova aliança e tudo mais, eles acham que pode fazer do jeito que eles querem. Mas ainda assim a gente vê que Deus ele tem a sua maneira de ser adorado. Ele coloca coisas, modos ou jeitos para que a gente o adore, para que a gente preste culto a ele. Então, eu acho que uma diferença muito grande de muitas igrejas, e aí não querendo fazer juízo de valor, mas infelizmente de muitas igrejas pentecostais é isso, de que eles colocam usos e costumes que não estão na Bíblia acima do que a própria Bíblia diz a respeito de como Deus quer ser cultuado, né? Eu sempre fico impressionado com... Você falou não querendo falar mal, mas você veio de igreja pentecostal. Sim, também, né? Sim. Tem lugar de fala. Tô brincando. Tô brincando. Mas sim. Dentro do raciocínio, né? Mas... quando certas tradições se sobrepõem assim à Bíblia, né? Toda igreja tem uma tradição litúrgica, por exemplo. Nós temos uma liturgia que a gente crê que é uma liturgia bíblica, mas tem uma tradição também. Às vezes a ordem de certos elementos, tudo, né? Mesmo os cânticos, a gente tem uma tradição de cânticos, como, por exemplo, Vencedores por Cristo, tudo é uma tradição que a IPB tem muito. Agora, eu acho que existem coisas que, e não me parece o caso da sua igreja, né? Realmente, vocês mudaram porque vocês creram na doutrina reformada. Não foi um problema de não ser uma igreja verdadeira. Sim, com certeza. Né? Mas tem lugares que tem certas tradições que parece que pesam tanto quanto a Bíblia, né? Sim. E isso é um pouco chocante, impressionante. Por exemplo, tradição e costume de tratar a Bíblia como recebendo revelação, assim, tipo, a Bíblia e a revelação que a pessoa recebe na igreja é igual, né? Tirando discussão de sensacionismo, não vamos entrar nisso aqui,
Mas assim, tem muita gente que fica aprisionada, às vezes, em um sistema de culto e de fé, que para tomar uma decisão na vida, por exemplo, depende de que alguém profetize alguma coisa, diga algo que Deus está mandando, direcionando. Eu fico pensando que muitos irmãos ficam aprisionados assim, cara. Tipo, será que eu vou aceitar essa oportunidade de emprego? E a pessoa, eu tô falando isso porque você disse, né, Rodrigo, que lia a Bíblia, mas foi aprendendo com o tempo a ler a Bíblia como um todo, como ela foi escrita, todo o texto, né? E muita gente acha que o exercício racional, tipo assim, vou falar com a minha esposa o que ela acha, vou ver o que é bom pra gente. Se não é uma função imoral que Deus condena, eu posso aceitar essa oportunidade. Eu vou orar, falar, Senhor, me abençoa, e racionalmente eu tenho a mente de Cristo, sou capaz de raciocinar sobre isso. E às vezes não, né? A pessoa fica esperando uma inspiração, uma profecia, algo assim, né? E eu acho que isso também atrai certas pessoas para uma doutrina reformada, que é a querer desenvolver, e nem todo mundo aqui é assim, tá, gente? Nossa igreja tem vários problemas, sim, mas a desenvolver uma espiritualidade mais madura, né? E você sente que você amadureceu na fé, né, Rodrigo? Com durante certeza. Esses anos todos. Né? Com certeza, sim. Essa dependência, né, que nem você comentou, de a pessoa não só toma decisão se eu ouvir um sinal, vamos dizer, extraordinário, às vezes vai tornar essa pessoa, né, por um lado, ela está na ignorância dela, por um lado, ela está, vamos dizer, sendo sincera, sendo humilde, entre aspas. O problema é que às vezes vai entrar nessa falta de amadurecimento, vai entrar uma pessoa mal intencionada, sim, é a oportunidade que a pessoa vai chegar, vai falar, olha, eu quero que você faça tal coisa, entra manipulação, entra outros problemas por conta da falta de maturidade. Sim. Então, assim, foi até um dos livros que a gente tratou esse ano na MP, né, no quadro lá em pauta, foi tomando decisões segundo a vontade de Deus. E às vezes a gente passa a vida inteira, né? Não, eu quero um sinal para tal coisa, eu quero um sinal para tal coisa. Sendo que às vezes o sinal para tal coisa, ou melhor, sendo que o recurso que Deus às vezes nos deu para decidir a respeito de tal coisa é às vezes o aconselhamento, às vezes, né, através da experiência de um irmão mais antigo, né, às vezes é meramente, entre aspas, né, meramente o uso da faculdade mental que o Senhor te deu para você discernir a respeito daquilo, né, e às vezes a gente fica o tempo inteiro querendo coisas sobrenaturais e de maneira natural o Senhor já nos dá o recurso. Às vezes a gente consegue ponderar a respeito, né, da vida, que decisão tomar. O Senhor nos deu a capacidade de ponderar, né, e decidir. Lógico, né, a gente decide com base, né, naquilo que a gente aprende do Senhor. Todos os princípios bíblicos que a gente aprende no Senhor, tudo aquilo, né, que a nossa vida cristã vai nos amadurecendo, né, até as experiências mesmo, tudo isso são recursos que o Senhor coloca à nossa disposição. E às vezes, né, a gente ficava, olha, a gente vai tomar decisão X ou Y? Ah, não, vamos lá para o pastor orar, quem sabe se o pastor orar ele vai ter uma revelação. E nós, eu e minha esposa, a gente já teve as nossas, entre aspas, experiências, de fato foram experiências, mas negativas. Falando profissionalmente, eu ia tomar uma decisão profissional, né? E uns 2 dias antes de eu tomar aquela decisão, eu recorri ao meu pastor na época, né? Falei, pastor, eu tenho que tomar essa decisão. O senhor ora por mim? Quem sabe o senhor dá a direção? E aí, naquela ocasião lá, o pastor começou a falar em língua estranha e tudo. E aí ele me deu uma resposta do Senhor. Olha, você vai seguir o caminho A. Não compre Bitcoin a R$2. Aí ele falou... você vai seguir a decisão A. Entre A e B, você vai para A. Tá bom. Saí daquela oração, grato, feliz, satisfeito, muito obrigado. Sim. Cheguei lá para tomar a decisão, não tinha opção A. Era só a opção B. E aí, nessas horas, você fica pensando, ué, gente, mas se Deus falou comigo, como é que pode só ter B? Ele falou A. Então, assim, essa imaturidade, às vezes, nos coloca em situações que abalam a fé. Porque... Poxa, como assim?
Eu achei que o pastor ia falar, o irmão ia falar, a revelação que ele teve lá, né, e não se cumpriu. Aí você começa no primeiro momento, não, às vezes eu não entendi direito. Ou então, o que é pior, você bota na conta de Deus. Então, Deus não existe. Então, né, você vai para o outro extremo, né? Sim. Mas essa maturidade, né, que vem vindo a partir do quê? Do conhecimento da palavra, da convivência, né, na congregação, porque tem muitos irmãos mais experientes que já passaram por aquelas situações que às vezes a gente vai passar, seja profissionalmente, relacionalmente, no casamento, sei lá o que for, né? Faz falta. E uma coisa que, na minha opinião, foi o que mais pesou, né, na decisão de vir para a igreja, né, particularmente a presbiteriana, porque foi a nossa realidade, foi a seriedade com a palavra e, assim, como era levado em conta a realidade da vida. Porque, às vezes, a gente vai na igreja, aí você chega na igreja, você ouve só, olha, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Amém, irmãos? O Senhor meu pastor, nada me faltará. Tudo vai estar bom. Amém. Aquilo é mentira? Não, aquilo é verdade. Mas, às vezes, aquilo não é suficiente para lidar com a sua realidade. Você vai chegar em casa, você ainda tem um problema no seu lar, né, com o marido, com o esposo, com o filho, ou você vai chegar em casa, você continua desempregado e tudo mais. Isso ajuda? Ajuda. Mas às vezes falta o irmão para sentar do seu lado e falar, olha, meu irmão, vamos aqui ponderar a respeito dessa situação, você está precisando de um conselho, você está precisando, às vezes, de uma orientação específica. Olha, vamos para a vida real. O que é a vida real? Olha, você está fazendo algum curso, você tem alguma especialização, eu tenho um contato aqui de alguém que talvez possa te oferecer uma vaga, e às vezes nos falta isso, a gente fica muito no campo espiritual da nossa vida igreja e esquece que o extraordinário passa pelo ordinário, tem uma vida lá fora. E às vezes o irmão vai sentar do lado, eu estava conversando isso com uma irmã hoje na igreja, que, né, nesse clima de despedida, estava falando, olha, irmão, uma coisa que aconteceu aqui foi coisa extremamente, entre aspas, ordinária, normal, mas que me tocou muito. Foi o dia que eu cheguei na igreja, fui assistir um culto aqui, e tinha uma irmã, tava essa irmã sentada no banco, o banco estava vazio, e chegou uma visitante, essa visitante passou o culto inteiro, claramente se notava que era visitante, né, porque ela estava tirando foto da igreja, filmando, achando aquilo, né, bonito e tal. E aí, durante a palavra, no final do culto, aquela irmã, aquela visitante ali, ela nem se levantou, porque ela só chorava, ela só sentava ali e chorava. Ela passou o culto chorando. Aí, aquela irmã que estava sentada no banco anteriormente, foi e sentou do lado dessa visitante, e ela não fez nada demais, entre aspas. Ela só abraçou e ficou abraçada ali o restante do culto. E aquela visitante, ela ficou tão, né, você via que ela estava, né, precisando daquele abraço, que ela só ficou abraçada ali o restante do culto. E eu fiquei pensando, que coisa simples, que coisa, entre aspas, banal, mas a gente não precisa o tempo inteiro de coisas extraordinárias para você ver, nossa, que amor genuíno, né? Amor cristão genuíno. A pessoa só chegou ali, sentou e ficou abraçada com aquela visitante. Para mim, aquilo valeu mais do que se ela tivesse ficado uma hora ali pregando. Não, mas olha aqui na palavra, sua vida tem que mudar. Ela ficou abraçada. Então, assim, às vezes as coisas do Senhor se mostram de maneiras ordinárias na nossa vida corriqueira, né? E às vezes a gente esquece de buscar isso. Às vezes a gente só quer um sinal para ver se aquilo outro. E o Senhor, ele tá nas coisas simples também, né? Quer com mais, bebais, façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Às vezes a gente tem que glorificar o Senhor na nossa vida ordinária, na nossa rotina, de maneira, às vezes, poxa, como que eu glorifico o Senhor? Glorifico, no meu caso, sou um militar. Eu glorifico o Senhor buscando ser um bom militar. Glorifico o Senhor buscando ser um bom marido, ser um bom filho, seja como for, né? Mas essa realidade tratada, né, na igreja, à luz da Bíblia, né, buscando sempre, né, olha, o que a Bíblia fala a respeito disso? Porque a Bíblia, ela não abarca todas as realidades, nuances da nossa vida. Tudo aquilo que ela fala, a gente não pode contrariar em nada. Mas tem coisas que a gente tem liberdade de fazer, né? A Bíblia, ela não é exaustiva em tudo. E assim, a gente lida
com a realidade da vida, isso na UMP, nas demais sociedades dentro da igreja, sem deixar de lado, ou melhor, sem contrariar aquilo que a palavra fala. E essa seriedade eu acho que é o mais importante, né, no fim das contas. O que deve nos balizar a buscar uma igreja, a viver numa comunidade de fé, tem que ser isso. Olha, o quão sério, o quão comprometido aquela igreja é em usar a Bíblia para levar, realmente para te dar uma cosmovisão, você levar a sua vida de acordo com isso, né? Você estava falando de Moisés e tudo. A gente serve a um Deus que se revelou na Escritura. Não tem como a gente fugir desse livro. Tem católico que fala, os evangélicos eles idolatram a Bíblia. Mas acontece que Deus se revelou na palavra. Jesus, Escolheu, né? exatamente, Jesus, quando ele fala com os fariseus, né? Vocês buscam, né, a vida eterna na palavra, a salvação na palavra, e são elas que testificam de mim, né? Então, assim, aqui está o norte. Lógico, quando a gente vai seguir isso daqui, a gente tem muita liberdade em muitas coisas o que fazer. Coisas que às vezes a Bíblia não enfatiza. Você vai usar camisa preta ou camisa vermelha. A Bíblia não vai te falar qual camisa usar. Então você tem muita liberdade. Agora, o mais importante, né, que foi o nosso caminho, a nossa caminhada até aqui foi, poxa, a gente buscou uma comunidade de fé em que você tem a liberdade de escolher preto ou vermelho. Ninguém vai falar, olha, você não pode, porque é aquilo que o Estevão estava falando, né? Usos e costumes, não tem como. Todos nós temos usos e costumes, toda igreja tem usos e costumes. O problema é quando os usos e costumes, eles tomam lugar onde deveria ser Bíblia. E assim, aí é problema, né? Sim. E a nossa busca foi essa. Foi assim que a gente veio parar aqui, foi assim que a gente veio, né, parar na igreja aqui, onde a gente presenciou isso, nessa seriedade, sem esquecer, vamos dizer, a realidade da vida, os problemas normais que a gente tem, né? Mas sabe que você falando sobre essa questão do extraordinário, né? Eu acho que muitas vezes a gente acaba, na nossa concepção, a gente acaba limitando Deus. Então a gente, por exemplo, hoje a gente teve a pregação, né, o reverendo Estevão pregou sobre uma perícope que diz onde Jesus ele cura um cego. E muitas vezes a gente pega esses exemplos, coisas da Bíblia, onde Deus se manifesta de forma extraordinária, e a gente acha que para nossa realidade aquilo tem que estar sempre acontecendo. E, óbvio, que nem eu falei, a gente não pode colocar um limite em Deus, né? Deus ele pode agir da maneira que ele achar melhor, e ele com certeza faz milagres hoje. Mas nesse exemplo, né, da cura do cego, na própria liturgia foi colocado uma profecia de Isaías, onde dizia que o Messias ele iria fazer isso, ele iria curar o cego, abrir o olho do cego. E isso é colocado lá em Marcos, né, que foi no caso, para justamente provar isso. Então, aquele texto ele tinha aquele intuito de mostrar isso, né? É um dos intuitos, né? Sim. Então, muitas vezes a gente acaba lendo a Bíblia e focando só nas coisas extraordinárias, e a gente tem que levar em consideração isso sim, mas não só isso, né? A gente perde, né? Se a gente olha depois, né, Atos e todas as cartas paulinas e tudo mais, a gente vê uma vida de comunidade, ou seja, a igreja no início ali, que era algo muito assim, as pessoas uma ajudando a outra, trazendo aspectos de Deus, né, ou seja, no sentido de amor uns com os outros, de paciência, frutos do Espírito, enfim. Então, a gente acho que às vezes esquece muito dessa parte, foca no que veio antes, que é sim importante, mas não é só isso, né? Eu acho que isso que o Rodrigo falou, esse exemplo da irmã que abraçou a visitante, é bem emblemático, assim, né? Eu tenho um problema de usar aquela expressão que muitos crentes usam, né? Que a Bíblia é nosso livro de regras, né? Porque a estrutura da Bíblia não é bem essa. Nós temos os mandamentos, os 10 mandamentos, a lei moral, mas como você disse, e está certo,
a Bíblia fala o fundamental para a vida e salvação, mas a Bíblia não fala, por exemplo, sobre nanotecnologia, sobre métodos modernos de contracepção, sobre qual carro é melhor, visando a economia para você viajar. Tipo assim, a Bíblia dá os princípios fundamentais para a gente julgar todas as coisas. Nós temos a mente de Cristo, né? Então, eu sou muito apaixonado por essa ideia, por essa bênção que Deus nos dá, de nós temos essa liberdade cristã dentro do que a Bíblia manda, óbvio, de julgar as coisas. Porque assim, 90% da nossa vida não é preto no branco, é área cinzenta, que a gente tá ali e fala, Senhor, me ajuda, e lê a Bíblia e temos o princípio, e como eu vou aplicar isso, né? Aquela velha pergunta, será que eu tô dentro da vontade de Deus exata? E às vezes a gente tem que pedir isso, mas às vezes a gente não sabe com certeza. Então, como você falou da opção do trabalho, aí passa um tempo e você fala, mas é que no seu caso não tinha opção B, tinha. Né? Mas vamos supor que tivesse, aí você escolheu B, passa 10 anos e fala, mas será que Deus não queria que eu escolhesse A? Olha, sendo bem sincero, eu acho que esse não é o tipo de coisa que deveria ficar corroendo, incomodando a mente e o coração de um cristão, porque Deus comanda, governa a nossa vida. Ele não fica brincando com a gente de, olha, eu vou fazer você escolher errado aqui, sabe? E a maturidade cristã é encarar as circunstâncias e os acontecimentos, por mais difíceis e desconfortáveis que sejam, e são, assim, a vida. A gente sai aqui da igreja, volta para casa, e às vezes está com um problema com o cônjuge e precisa resolver. Precisa dormir sem estar brigado. Acorda e o trabalho, a gente tem um chefe que a gente não suporta, mas precisa aguentar porque é chefe. Ou tem uma doença, né? E aí? Então, esse juízo que a Bíblia nos manda fazer é muito fundamental para o cristão, né? De ter uma consciência tranquila, não porque ele é bom, mas porque ele é governado pela Bíblia e ele está em paz com Deus. Agora, o que eu acho é que às vezes as pessoas ficam com muito medo de, será que eu tô fora da vontade de Deus porque as coisas estão dando errado? É porque a visão de certo e errado que elas têm é, certo é eu me dar bem e tá próspero, errado é eu me dar mal e meu ente querido não tá bem, falecer, eu tá com doença, não sei o quê. E cara, a Bíblia não promete isso. Esse é o problema. A Bíblia não promete que estar bem signifique prosperidade, saúde e alegria o tempo todo. Com certeza. Então assim, eu acho que isso é muito mais uma filosofia moderna, né? Eu já escutei um termo que faz sentido, né? Que a teologia da prosperidade antes era só vendendo que você ia ficar rico, né? E hoje é uma teologia coaching. A prosperidade é você ser pleno. Emocionalmente, tudo. Então vence muito isso, né? E uma coisa... eu não sei se eu que você comentou. Faz sentido que eu falei, tá? Não. Eu só fui falando ali. Uma coisa que é verdade, que Deus não nos promete, em lugar nenhum na Bíblia, que nós levaríamos uma vida que feliz, satisfeito, plena, que nem você comentou. E às vezes uma imaturidade, uma mentalidade muito infantil que é retributiva, né? Eu vou fazer, Deus vai me dar. Se eu não fizer, Deus não vai me dar. Aí, isso tem muito aquela expressão, né? Da onde eu vim, tinha muito aquele, não, tem que pagar o preço. Olha, você tem que pagar o preço, não sei o quê, que o Senhor vai te honrar e tudo mais. E acontece, né, que nem você estava falando. Onde foi na Bíblia que Deus prometeu que tudo ia dar certo, que a gente ia ficar sempre bem? E se Deus não quiser fazer, por exemplo, se a vontade dele não for o sofrimento, para, através da nossa fraqueza, o poder dele se aperfeiçoar em nós, né? Que nem ele falou com Paulo. Isso era até um dos temas que a gente abordou lá, quando a gente estava lendo o livro lá do Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Deus não nos promete que tudo que a gente vai fazer vai ser bem sucedido, vai ser muito bom, as consequências sempre vão ser boas. Às vezes as consequências são ruins, e a fé, né? A gente até conversava isso aqui um pouco antes. A fé consiste, quando Jesus vira, não consiste só nisso, mas quando Jesus vira para Tomé e falou, Tomé, porque você viu, você creu,
Mas bem-aventurados, felizes serão aqueles que não verão e crerão. Então, assim, a dificuldade da fé ela é provada, a maturidade dela, mesmo quando eu tomei a decisão, ainda que, né, boa ou ruim, as consequências vieram, e ainda assim eu posso falar, olha, em tudo dai graça, porque essa é a vontade do Senhor para vós, né? Isso é a maturidade cristã, né? De você olhar e encarar a realidade, lógico. Acho que a gente vai viver a vida toda buscando isso, né? A gente, o tempo inteiro, nosso coração pecaminoso, o tempo inteiro a gente está inconformado, o tempo inteiro, às vezes acontece uma coisa, você está murmurando, aí você lembra, poxa, mas eu fui chamado para viver um reino que eu tenho que dar a outra face, eu tenho que chorar com os que choram e tudo. Mas a gente deve buscar isso, esse tipo de maturidade, de dar graças em tudo. Olha, seja as circunstâncias boas, sejam ruins, é a vontade do Senhor, né? Uma vez que eu aceitei o Senhor, uma vez que eu fui tornado filho, né? Espírito de adoção, então agora a minha vida ela está debaixo da potente mão do Senhor, agora a minha vida ela está seguindo um curso em que o Senhor é que sabe o que Ele tem pra gente, porque os pensamentos dele são mais altos que o nosso, o caminho deles são mais altos do que o nosso, e às vezes o nosso caminho é a minha opção profissional que eu falei, eu queria A, quer dizer, eu falei, vou decidir A, e o Senhor falou, beleza, não tem nem A, é só B para você, se vira agora. E assim, glória a Deus que eu fui pro caminho B. Ter ido pro caminho B me proporcionou, né, voltar para minha cidade, para a cidade, né, onde eu casei com a Rafa, né, todo o percurso, se a gente mudasse uma vírgula lá atrás, hoje eu não faço ideia do que seria a situação hoje. E hoje, bem ou mal, estando cidade ruim, cidade boa, sei lá o que for, né, a gente consegue olhar para trás e falar, poxa, até aqui o Senhor nos ajudou. Sim. Então, se eu tivesse tomado a decisão B lá, conforme, né, o pastor lá tinha me dito, né, com certeza eu não estaria aqui, sabe lá Deus como estariam as coisas. Então, no fim das contas, a gente eu queria o A, quando Deus falou para eu seguir o caminho A, eu queria o caminho A, mas de momento ali me frustrei porque eu fui pelo caminho B, mas sim, graças a Deus que eu fui pelo caminho B, porque foi melhor, com certeza foi melhor. Enfim, isso teria impactos na minha vida profissional, que eu não conseguiria voltar para Juiz de Fora, né, que era a minha cidade da Rafa. Isso teve várias outras várias outras coisas, que no fim das contas você fala, olha, por fim, vale a pena servir o Senhor, né? A gente tem que, né, colocar diante dele, né, as nossas orações, orar ao Senhor, né, debaixo da poderosa, potente mão do Senhor, a gente deixa as nossas orações e a gente segue, né? É o livro, né? A mão invisível. A gente segue aquilo que o Senhor vai nos orientando, nos levando, né, através do amadurecimento pela palavra, do aconselhamento, dos irmãos, às vezes até mesmo no meio secular existem coisas boas que o Senhor nos dá também, né? E é isso. E tem, voltando um pouco, né, essa questão de prosperidade, né, que vocês comentaram aí, é muito doido como que o problema da gente pegar a Bíblia e usar ela para seguir as nossas vontades, né? Muita gente pega aquele versículo, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e fala, beleza, então eu vou me dar bem, é isso que está falando. Aí qual que é esse bem? E em seguida, logo em seguida, não, você precisa procurar em outro livro, não, em seguida está escrito, o bem é ser conformado à imagem de Jesus. Então, por mais que a gente sofra, né, e isso vai acontecer, e é algo que Deus ele planejou isso pra gente, para que a gente seja conformado à imagem de Jesus. E é isso que importa, né, para que a gente glorifique Ele no final. Então, as decisões que a gente toma, né, óbvio, a gente, como você falou, né, usar da maturidade, usar da sabedoria que Deus nos dá, né, mas saber que muitas vezes as coisas não vão sair do jeito que a gente quer. Não saíram, por exemplo, esse ano na UMP, eu posso dizer isso, já disse no particular, nas plenárias, por exemplo, mas as coisas, elas aconteceram do jeito que elas deveriam acontecer. Sim. Nada fugiu da vontade de Deus. E é isso que tem que trazer conforto pra gente no final. Sabe o que? Eu me lembro de um grande mestre que eu tive no seminário, e ele
contando pra gente assim, no final do curso, dando uns conselhos mais práticos de vida pastoral, né? Porque o que acontece? Depois de 4 anos estudando teologia, 5 anos estudando todo dia grego, hebraico, exegese, chega uma hora que satura, e não é que você aprendeu tudo, mas é que já não entra mais. Sabe quando você já tá corpo presente, assim, só esperando, querendo que termine? E aí tem esse professor que fazia uma parte mais prática, né? E aí perguntaram pra ele sobre campo. Campo é o jeito que a gente chama a igreja, né? Você tem campo, tipo, você tem lugar pra trabalhar e tal. E ele falou, aí perguntaram, reverendo, como que o senhor fazia nisso para aceitar ir para uma igreja, uma proposta de uma igreja, né? Eu sempre aceitei a primeira que me convidou. Aí falaram, mas por quê? Ele falou, por quê? Porque meu coração é pecaminoso e eu não queria ter que pensar. Ele que convidava, eu não tinha igreja, eu ia e pastoreava. Eu não ficava ligando se havia uma outra maior, com uma côngrua maior, eu só aceitava que me convidou primeiro. Ele falou, aí eu nunca tive problema com isso, em 50 anos de ministério, 40 e poucos anos. Tipo, e eu só tô falando que essa é uma coisa natural assim, né? Isso não tá na Bíblia, você vai escolher a primeira coisa que aparecer, e também não é uma regra para todo mundo, mas é algo natural de uma pessoa madura, assim, olha, eu quero servir, entendeu? Eu sou pastor, eu preciso pastorear, eu quero trabalhar, quero servir, então eu vou fazer isso. E eu acho que isso facilita um pouco a nossa vida, né? Eu tenho certeza que o Rodrigo vai sentir saudade da gente, espero, né? Que a gente também vai sentir dele, da esposa da Rafa, mas que eles vão procurar uma nova igreja bíblica, né? E será que é aqui que Deus quer? Deus vai revelar? Não, é uma igreja bíblica, em que você vai ter comunhão com os irmãos, vai ouvir a palavra, então é ali, o lugar que Deus quer que você esteja. Uma coisa que ganhou a gente quando a gente foi para a igreja lá é que veio um diácono depois do culto, né? A gente estava conhecendo, né? Como que era tal coisa aqui na igreja, como que é isso e aquilo. Aí uma coisa que o diácono falou, ele falou, olha, o pastor aqui, ele não é um santão diferente dos outros santos. Ele é mais um irmão. Então, ele tem a responsabilidade do ensino. E se ele falar qualquer besteira lá, você pode confrontá-lo pela palavra. E se você tiver certo, ele vai ter que se retratar. E aquilo dali, eu vim da igreja que o pastor manda em tudo. E se ele falar alguma coisa, se você falar, pastor, isso daí que o senhor está falando não está na palavra, ele vai falar, foi o senhor que me revelou. Então acabou a conversa. Então, assim, aí fica difícil. Qual o argumento resta, né? Exatamente. Então, no fim das contas, isso daí eu acho que foi um dos principais pontos. Poxa, não tem crente mais crente do que os outros, mais santo, mais esse sujeito aqui, o senhor dá a revelação para ele. Não, peraí. Vamos arrazoar aqui pela palavra. Vamos ver se isso daí tá ferindo a palavra. Pô, meu amigo, então, obrigado. Você pode guardar para você a sua opinião, fica à vontade, mas isso daqui você não vai colocar em prática, não vai colocar aqui publicamente na igreja. Sim. Então, isso faz diferença, né? A seriedade, né, da vida, de acordo com o que a gente aprende na Bíblia. Porque, no fim das contas, né, a Bíblia ela vai guiar toda a cosmovisão, passa por um prisma que é o quê? O prisma é a Bíblia. A partir da Bíblia que a gente vai encarar a realidade, porque aqui está a nossa esperança, a partir das coisas que a gente aprende aqui, a partir das coisas que o Senhor, né, nos mostra na palavra. Então, ela é o fiel da balança, né? E no fim das contas é isso que a gente deve buscar sempre. Seja em qual igreja, para qual igreja que eu vou, seja para qual trabalho que eu vou fazer, para qual lugar que eu vou mudar, seja o que for, né? Olha, eu tenho que buscar agradar ao Senhor, né? E eu agrado Ele, né? Jesus fala, se vocês me amam, se guardarem os meus mandamentos. Sim. Então a gente vai amar o Senhor como? Através da palavra, nas realidades mais distintas que forem, na faculdade, no trabalho, seja como for, né? Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguma pergunta? Amém. Tranquilo? Não. Rodrigo, a Rafa tá aqui na sala, tá, gente? Vocês não estão vendo, mas ela tá aqui. Mais uma vez, obrigado pelo tempo que vocês estiveram aqui, servindo com a gente. Foi uma alegria. Bom, aqui é a casa de vocês, né? Eu não sei se vocês pretendem voltar a visitar Jundiaí, mas... Visitar com certeza. Morar acho que é difícil, profissionalmente falando, mas quem sabe mais pra frente. Mas sempre estaremos aqui, o que vocês precisarem, tá?
mídia social, rede social, a gente se comunica e sempre visitem a gente aqui. Espero que essa igreja sempre acolha e cuide de vocês, né? Da nossa parte, Amém. pelo Sim, menos, sim. a Amém. gente se compromete a fazer isso. Amém. A gente agradece muito aqui os irmãos. A conversa que foi muito boa, né? É uma igreja muito operosa no sentido de atenta, né? Bom, A gente vê outra vez aqui, eu não sabia, tinha umas roupas. O que são essas roupas aqui? Ah, é para doação, os irmãos, é ação social. Então, assim, é uma igreja que cuida da vida também, né? Real, nas dificuldades reais. A gente agradece muito o tempo que a gente esteve aqui, a gente foi muito feliz aqui na igreja. Muito obrigado por tudo aí. amém. Eu só vou falar um negocinho aqui. Fica à vontade. Primeiro agradecer, né? A gente já conversou antes, né? A gente almoçou e tal. Mas eu fiquei pensando, você falou que vocês se mudaram bastante, né? E também no ano que vem você vai estar lá no Rio de Janeiro e depois você já vai ter que ir para outro lugar necessariamente, né? E eu fiquei pensando nessa questão de como nós aqui, nós também vivemos numa realidade que, assim, nós estamos aqui, nós estamos no mundo, mas nós não somos daqui, né? Então, só tentar lembrar nesse sentido de que onde você for, você possa buscar uma igreja, obviamente, né? Buscar servir, mas não só nisso, né? Pensar de que a gente vive aqui nessa terra, mas a gente não é daqui, né? Com certeza. O meu pai conta que o avô dele conta, ou seja, meu bisavô falava, o crente ele nunca tá a passeio. O crente ele tá sempre imbuído de alguma coisa. É verdade. Mas amém. Muito obrigado aí. A gente é muito grato aqui pelos 3 anos que a gente esteve aqui na igreja. E é isso. Muito Amém. obrigado. Que Deus use vocês lá, abençoe a Rafa também lá no trabalho, né? Amém. Dela, o Rodrigo no trabalho, na igreja que vocês forem. Continuem guardando e conduzindo vocês. Foi uma alegria tê-los aqui. Amém. Muito obrigado. E se você ficou até aqui, nós pedimos que você se inscreva nas mídias sociais da IPJ, no canal do YouTube, na página do Instagram. Ative o sininho de notificação aqui no Spotify. Compartilhe esse podcast para que a mensagem do Evangelho e essa mensagem edificante chegue a mais pessoas. Acompanhe a gente. Nós teremos ainda, se Deus quiser, mais 2 episódios esse ano. Sim. Entraremos em recesso e, com a graça de Deus, voltaremos a lançar episódios em março. Uhum. E pra vocês sentirem saudade um pouquinho, né? Mas estaremos aqui com a graça de Deus para trabalhar em favor do reino. E é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe, um abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser.